Quais são os principais objetivos de se fazer um planejamento patrimonial e sucessório? Essa ferramenta tem se popularizado muito no Brasil, especialmente nos últimos anos, quando se começou a falar na reforma tributária, quando a gente viu esse avanço da reforma e também com a mudança do governo. Algo que preocupa muito os patrimonialistas é o ativismo judicial e o aumento constante na tributação. Então, quase que diariamente você vê notícias de impostos sendo elevados, ou quando não elevados, pelo menos a ideia de se elevar é posta na mídia. Então, isso tem preocupado grande parte da população que possui patrimônio e, naturalmente, esse percentual da população brasileira busca alternativas para proteger o seu patrimônio dessas intempéries, para preservar o legado familiar e passar para a próxima geração. E daí é que surge o planejamento sucessório como uma importante ferramenta. Mas por ser tão importante, o planejamento sucessório leva em consideração o contexto familiar. Então não é uma receita de bolo que você vai pegar todos os casos, colocar na mesma cesta e aplicar aquela receita. Não é assim que funciona. É preciso se analisar o contexto familiar, o patrimônio envolvido, qual o objetivo da família, o que a família quer para o futuro, se tem filhos, se esses filhos são maiores, se são casados, enfim. É preciso entender de fato a família e de fato o que se quer com aquele patrimônio e qual o nível de proteção necessária para aquele patrimônio, para que com isso nós consigamos encaixar a melhor ferramenta para aquela família. Dito isso, eu digo que são 3 os principais objetivos do planejamento sucessório. O primeiro deles é a sucessão organizada, o segundo é a eficiência tributária e o terceiro é a blindagem patrimonial. Eu vou te explicar todos esses 3 aqui, mas antes eu vou te pedir que você curta esse vídeo, se inscreva no canal e deixe algum comentário se você tem algo a dizer, se você tem alguma sugestão ou um comentário sobre esse vídeo. Vamos começar pela blindagem patrimonial, que é um termo mais polêmico, tem se falado muito nela ultimamente e muito devido ao fato de o mercado ter vendido uma solução irreal. Vendia-se a blindagem patrimonial como algo absoluto. Era só você colocar seus bens na holding, na estrutura de planejamento sucessório e com isso estava resolvida toda e qualquer situação. Não é bem assim. De fato, a blindagem patrimonial, quando a gente considera a blindagem em si, não aquela proteção mágica que não existe, ela traz uma grande proteção ao patrimônio, porque vai haver mais uma camada de proteção, vai haver uma separação entre os bens da pessoa física com os bens da pessoa jurídica. Não é que não possa ser atingido, que não possa ser penhorado. Mas ao invés de você correr o risco de ter seus imóveis penhorados, você vai ter as cotas da empresa penhorada eventualmente. Se é que vai haver confusão patrimonial, se é que vai haver algo que desconsidere a personalidade jurídica de alguma outra empresa sua e que possa repercutir na sua holding. Então isso traz uma proteção maior. Eu fiz um vídeo falando só sobre blindagem patrimonial. Eu vou colocar aqui na tela porque se você quiser assistir, entender de forma aprofundada a blindagem patrimonial, não aquela que o mercado vende como uma solução mágica, mas a blindagem real, clica nesse vídeo e assiste assim que acabar esse daqui. Outro ponto importante é a eficiência tributária, que é o segundo pilar. Na eficiência tributária, a gente compreende aqui 3 tributos principais. Primeiro, o ITCMD, que envolve a doação e a sucessão. O segundo é o imposto de renda nas locações de imóveis. E o terceiro é o imposto de renda sobre o ganho de capital na compra e venda de imóveis. Isso quando a gente fala de impostos voltados à pessoa física. Eu vou explicar um por um e te mostrar como a holding, como o planejamento sucessório pode trazer uma vantagem tributária para você. Primeiro, com relação ao ITCMD. Esse imposto é devido nas doações e nas transmissões causa-morte. Então, ele vai incidir no inventário e vai incidir nas doações. Sua alíquota atual é de até 8%. Antes da reforma tributária, é permitido que os estados optem por atribuir uma alíquota fixa ou progressiva. Na progressiva, ele vai escalonar de acordo com faixas de patrimônio. Por exemplo, até 500 mil é 2%, até 1 milhão é 4%, enfim. Fica a critério do estado fazer isso ou definir a forma fixa. Então, independente do patrimônio, vai se cobrar 2%. Era isso que acontecia no Amazonas durante muito tempo. Algo que mudou recentemente com a alteração legal que adotou o critério da progressividade trazido pela reforma tributária. Pois é, a reforma tributária trouxe a obrigatoriedade da progressividade. Então nenhum estado vai ter mais como correr desse requisito e em determinada faixa de patrimônio vai haver a tributação máxima de 8%. Além disso, esses 8% constituem o limite atual, mas
há grande expectativa de que haja uma majoração disso daí. Tramita um projeto de resolução do Senado para majorar essa alíquota para 16%. Ele, por enquanto, ainda não está movimentando na velocidade que o governo talvez gostaria, mas é algo que está ali na geladeira e que, após passada essa primeira guerra da reforma tributária, certamente o governo vai cair em campo e gastar energia com isso daí para que consiga compensar as perdas dos estados com o ICMS, que vai deixar de existir e vai ser substituído pela reforma tributária. O que era interessante também do Amazonas, além da alíquota, é que lá o estado não fazia a avaliação das cotas. Então, se você pegasse seus imóveis e integralizasse o capital social da sua holding a valor histórico e fizesse a doação dessas cotas, a fazenda ia aceitar aquela sua base de cálculo e aceitar aquele valor que você estava colocando e tributar em cima dele. Então, realmente ficava muito barato para quem fazia o planejamento sucessório lá. O que acontece na maioria dos estados é que há uma supervalorização dos bens quando se fala em aplicação da base de cálculo para o tributo. Porque é comum você ver nos estados imóveis que valham 600 mil serem avaliados pelas fazendas estaduais por 700, 750. Aqui no escritório nós conseguimos impugnar alguns e até reduzir o valor, mas dificilmente ele vai chegar no valor, vai chegar na redução do que de fato vale o imóvel. Então vai ficar acima, algo que a gente pode mitigar com a holding patrimonial, justamente pela alteração da forma de calcular. Na avaliação de imóveis, a fazenda vai aplicar a avaliação de acordo com a metodologia voltada no preço do metro quadrado. Aplicação própria deles. Quando a gente fala na holding patrimonial, ela tem formas de se calcular. Pode ser por patrimônio líquido, fluxo de caixa descontado, enfim. Existem algumas formas que a gente pode aplicar e que vai haver uma redução na base de cálculo. Então você vai pagar certamente a mesma alíquota, talvez de 8%, mas é melhor pagar 8% em cima de 8 milhões do que de 10 milhões. Então a holding patrimonial traz a possibilidade dessa redução. Outra forma de a gente reduzir a tributação com o ITCMD e aproveitar essa progressividade é fazer a doação progressivamente de forma paulatina. Então a gente vai pegar, por exemplo, 10 milhões em cotas de holding patrimonial. E digamos que nesse estado, até 2 milhões em doações por ano, a tributação seja de 4%. Acima disso vai para 8%. Então nós poderíamos fazer essa passagem de bastão dos pais para os filhos durante 5 anos, doando 2 milhões por ano e pagando a alíquota de 4% ao invés de 8%. É possível de se fazer, especialmente quando o patrimonialista é mais jovem e não tem tanta urgência em fazer a passagem do bastão. Novamente, eu não estou dizendo que é isso que você deve fazer, o que essa é a receita de bolo melhor para todos os casos. Eu estou trazendo aqui essa ferramenta para que você conheça e saiba que pode ser utilizada. Mas é importante que nós analisemos o seu caso para constatar se de fato é a melhor estratégia ou não. Outro tributo que é aplicado na holding patrimonial, no planejamento sucessório, é o imposto de renda sobre alocação de imóveis. Provavelmente, se você tem imóveis e não recebeu de herança, comprou ao longo da vida, certamente você recebe mais do que 5 mil reais por mês. Com isso aí, você já teria que pagar a alíquota do imposto de 27,5%. Então, digamos que você tem a renda de 10 mil reais com locação de imóveis. Com essa renda, você teria que pagar R$ 2.750 tributado na pessoa física. Mas com a holding patrimonial e com essa estratégia de planejamento sucessório, nós conseguimos, com a empresa, colocar essa sua tributação entre 11,33% e 14,53%. Então, é uma redução drástica aí na sua tributação, fazendo com que você pague quase metade do imposto comparado ao da pessoa física. Então é algo que vale muito a pena. Claro que uma ou outra exceção pode ser que seja mais vantajoso manter na pessoa física, mas ainda assim o que vai dizer qual o melhor é o cálculo, e a gente avaliar se aquela tributação está adequada ao seu caso ou se existem estratégias de planejamento que vão economizar dinheiro para você. Mais um tributo que incide aí na compra e venda de imóveis. Quando você vende um imóvel na pessoa física, você é obrigado a pagar o imposto de renda sobre o ganho de capital. O imposto de renda sobre o ganho de capital é calculado da seguinte forma. Imagine que você comprou um imóvel a R$ 400 mil. Alguns anos depois, você conseguiu vender esse mesmo imóvel por R$ 1 milhão. Nesse caso, o seu ganho de capital é de 600 mil, que é esse lucro, que é o valor da venda menos o valor da compra. A esse ganho de capital vai ser aplicado uma alíquota de 15% a 22,5%.
Então, se a gente aplicar a alíquota de 15% nesse seu ganho de capital de 600 mil, você teria que pagar 90 mil reais em imposto. Mas através de uma estratégia de holding patrimonial, é possível reduzir essa tributação. Então, se nós colocarmos esse imóvel como estoque na sua holding patrimonial, você vai reduzir essa sua tributação para 6,73%. É importante que você tenha cuidado, porque se você errar aqui, sua tributação vai ser de 34%. Então, faça com alguém que de fato entende dessa matéria, entende do que está sendo feito e do que precisa ser feito para você. Mas voltando ao exemplo, nesse caso, nessa tributação de 6,73%, ela é sobre o valor total e não sobre o ganho de capital. Então, se você vender o imóvel por 1 milhão, vai se aplicar 6,73% a esse milhão, o que vai dar 67 mil reais. Ainda assim, é bem menor do que os 90 mil. Mas, como eu menciono desde o início, é importante que você olhe o caso concreto e faça o cálculo e veja se de fato vale mais a pena vender pela holding ou na pessoa física. Porque na pessoa física, a depender de quando você tenha comprado, existem os redutores da base de cálculo. E pode ser, a depender de quando você tenha comprado, que esse redutor torne o tributo efetivo, o tributo que você pagou efetivamente, menor do que ainda assim considerando a alíquota menor da holding patrimonial. Então é importante que você observe isso. Eu diria que esses são os 3 principais pontos que geram eficiência tributária ao seu patrimônio e que vale a pena você pensar em inserir isso daí. O terceiro pilar é o da sucessão organizada. Aqui no escritório nós já atuamos em diversos inventários e eu posso dizer com certeza absoluta que o principal problema no inventário não é a questão financeira, é a questão emocional. Muitas vezes as brigas em inventário são decorrentes de pensamentos de filhos que acharam que os outros foram mais amados, que foram mais beneficiados em vida e não querem abrir mão do dinheiro, não pelo dinheiro em si, mas sim por questões que não têm mais como ser resolvidas, já que os genitores não estão mais entre nós. Então, para evitar isso, é muito importante que os genitores conversem com os filhos, expliquem as decisões que estão sendo tomadas, porque em vida é possível que o patrimonialista acabe privilegiando algum filho que esteve mais perto deles na velhice, algum filho que foi menos bem sucedido do que os irmãos, ou mesmo definindo nas empresas quem vai ficar responsável pelo quê. Um filho que tem mais aptidão para o comercial, outro mais para o marketing, outro mais para o financeiro. Então é nessa hora que o patrimonialista vai poder definir e vai poder empurrar para os filhos para que eles aceitem. Quando não há essa definição e todo mundo é dono de tudo, isso aí geralmente traz muita briga porque todos acham que tem mais direito. Então, para evitar esse tipo de situação, fazer um planejamento patrimonial é fundamental. Vai trazer mais governança, vai trazer mais união familiar e ainda assim é algo prazeroso de o patrimonialista fazer. Fazer a passagem de bastão e passar, em vez de ser executor, a ser o mentor dos filhos e a garantir a perpetuação do legado familiar. O que é isso que todo mundo que constrói patrimônio quer. Eu tenho certeza que você que construiu patrimônio quer perpetuar esse seu legado, quer que seus netos saibam do que você fez, que seus bisnetos saibam quem você é e o que você fez. Então aqui é um momento importante e fundamental para você dar o seu toque e fazer da forma que você entende melhor. Aqui também você pode deixar bens específicos para cada filho, fazer doação, deixar o testamento. Alguém que foi seu braço direito durante a vida, você pode deixar uma parte do patrimônio para ele. Enfim, tem inúmeras situações que nós podemos abarcar aqui e que vai ser benéfico para o seu planejamento sucessório. E o principal, vai manter sua família unida quando você vier a faltar, quando não estiver mais aqui. Esses são os principais objetivos que movem quem está pensando em fazer um planejamento patrimonial e sucessório. E se você quer aprender, assim como eu tirei da lição da carta que eu li de Warren Buffett, se você quer pegar essas lições e aderir e colocar no seu planejamento sucessório, eu sugiro que você assista esse vídeo que está aqui ao lado.